Pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Matemática Aplicada à Economia. Então, essa é a aula do dia 9 de março de 2022, tá? É, Deixa eu falar algumas coisas antes de iniciar a aula. Uma é que eu tenho recebido muitos e-mails de alunos que ainda não tiveram acesso às informações iniciais. Eu peguei todos os e-mails que estavam lá no SIGA dos alunos e mandei aquele e-mail de informações iniciais, mas pelo jeito tem muito e-mail que não está lá, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade de acesso ainda, me avisa, tá? Ou se conhecer alguém que está tendo alguma dificuldade, eu não sei. Uma outra coisa que eu queria falar, alguém me perguntou sobre a aula de dúvida não ocorrer no dia e no horário da aula. Minha resposta foi para a gente deixar esse assunto um pouco para depois, que a gente ainda não, ainda vai demorar para acontecer essa aula de dúvidas, e porque a aula de dúvidas vai ser síncrona, né? Vai ser ao mesmo tempo. Mas assim, para isso acontecer, teria que ter aceitação de 100% da turma, tá? Então deixa isso para depois, vamos definir depois isso. Mas até hoje, até agora, vai ser no horário e no dia de aula, tá? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar? Eu acho que era isso. Hoje a gente começa a aula de conteúdo, tá? Então, nós começamos o conteúdo da nossa disciplina hoje. Como eu já falei para vocês, deixa eu colocar aqui, que eu esqueci. Deixa eu colocar um cronômetro, senão eu perco o tempo da aula. Como eu já falei para vocês, a gente tem. Cadê relógio? Como eu já falei para vocês, a ementa está lá na parte do Google Drive, tá? A ementa que a gente vai seguir nessa disciplina. Então, se vocês forem lá no Google Drive, vocês vão achar a ementa e bibliografia. Além disso, também está na parte do Google Drive, você já tem acesso a esse material aqui, tá? Esse material ele foi feito pelo professor Vinícius Mendes, professor da PPGE da UFBA também. Ele dava essa disciplina até o ano passado e ele foi muito gentil e disponibilizou esse material para a gente, tá? Então, boa parte da Cadê? Não era isso que eu queria mostrar, era boa parte da ementa, né, de álgebra linear e análise, a gente vai ver nesse material aqui, tudo bem? Se eu puxar alguma coisa de fora, eu vou avisar para vocês, mas a aula de hoje vai estar dentro desse material, tá? É, então a gente começa falando de álgebra linear. Álgebra linear é um assunto que é muito utilizado dentro da economia, em econometria, você tem as regressões múltiplas, a multicolinearidade, você tem a otimização estática, você tem a análise convexa, condições de segunda ordem, que usa a álgebra linear, e você tem a otimização dinâmica, você tem um sistema dinâmico e as condições de segunda ordem. Que eu estou lembrando aqui, autovetores, autovalores, por exemplo, você usa bastante, e esse é um assunto de álgebra linear. Toda a análise matricial, a álgebra matricial, né? Usa bastante na parte de econometria. Às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo ali da econometria, joga num software desse, né? O R, o Python hoje em dia, né? Que o pessoal usa muito. Mas por trás lá dentro, que você não está vendo muito que as coisas estão acontecendo, tem muito de matrizes, né? De cálculo de matrizes, então de álgebra linear. Calcular autovetores, autovalores. A minha tese de doutorado, eu falei para vocês na aula passada, tinha um sistema de 4.000 equações, mais ou menos isso. Então, era uma matriz gigante, na verdade, e tinha bastante de matrizes lá. E na hora que achava uma solução, tinha, por exemplo, o preço sombra, que você usa os altos valores, tá? Então, isso é muito utilizado dentro da economia, a álgebra linear. Só fazer mais um aviso antes que eu esqueça, era para ter falado antes. Se vocês querem alguma introdução do porquê que a matemática é importante na economia, de como é utilizado, que alguma aula explicando sobre isso, eu também estou dando essa disciplina no curso de graduação, tá? Então, a aula 2, se vocês forem ver lá, na própria playlist lá do YouTube, vai ser falando sobre isso, tá? Falando sobre isso. Por que que a economia é importante, por que que a matemática é importante dentro da economia, as utilidades e por aí vai. Então, se tiverem curiosidade, assiste lá a aula 2 do curso de Economia e Matemática da graduação, tá? Na minha playlist lá no meu canal, você vai ver isso daí. Então, beleza. Então, revisão de álgebra matricial, chamaremos de matriz uma tabela de elementos dispostas em linhas e colunas. Então, isso daqui é uma representação de uma matriz de
m linhas e de n colunas. Uma coluna, duas colunas, então essa aqui é a primeira coluna, segunda coluna, e vai até a nésima coluna. Primeira linha, segunda linha, e vai até a mésima linha, tá? Essa aqui é uma matriz M por N, M linhas, N colunas. Uma outra forma de você representar essa matriz é nesse formato aqui, pequenininho. O colchetezinho, A, I, J, M, N. É a mesma coisa você escrever isso e escrever isso daqui, tá? Os elementos são números, né? Aqui é 1, 2, 3, 1,5, pode ser racional, 0,5 pode ser irracional, π, né? 3,10, 8, aí vai. Então, qualquer número você pode colocar aqui como elementos de matriz. Ele botou aqui exemplos no R, nos números reais. Isso aqui é números reais, tá? Não sei se vocês já viram isso. Aqui é números reais. Mas pode ser também nos números complexos. Poderia ser números naturais, poderia ser números racionais, irracionais e por aí vai. Duas matrizes são iguais se todos os elementos da matriz linha e coluna são iguais. Então, para as matrizes serem iguais, tem que ter o mesmo número de linhas, tem que ter o mesmo número de colunas, e cada elemento na sua disposição da matriz lá tem que ser igual, tá? Então, ele deu um exemplo aqui, 3 ao quadrado, 1 log de 1, 2 ao quadrado e 5. 3 ao quadrado é 9, 1 é a mesma coisa que você escreveu seno de 90 graus, log de 1 é 0, 2 é 2, 2 elevado a 2 é 4 e 5 é 5. Então, essa matriz aqui tem duas linhas, três colunas. Essa matriz aqui tem duas linhas, três colunas. Todos os elementos aqui nessa disposição são iguais. Então, essas duas matrizes aqui são iguais, tá? Tem uma especificação importante em matriz, que é quando a matriz é quadrada. O que é a matriz quadrada? O mesmo número de linhas é igual ao mesmo número de colunas. Então, por exemplo, isso daqui é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, mesmo número de linhas, 2, é o mesmo número de colunas. Isso a gente chama de matriz quadrada. Isso daqui também é uma matriz. É uma matriz com um único elemento. Só tem uma linha, só tem uma coluna. Então, isso aqui é uma matriz de um elemento. Essa matriz aqui não é quadrada, porque são duas linhas e três colunas. Uma outra especificação de matriz importante é a matriz nula. O que é a matriz nula? Todos os elementos da matriz são iguais a zero. Então, essa daqui é uma matriz 2 por 2, com todos os elementos iguais a zero. É a matriz nula. Essa matriz é a matriz com uma linha e duas colunas, com todos os elementos iguais a zero. Uma outra matriz especial é a matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? Os únicos elementos que são diferentes de zero são os elementos da diagonal, tá? Que podem ser diferentes de zero. Os elementos que não estão na diagonal, é o que está escrito aqui, todos são iguais a zero, tá? Então, na matriz diagonal, para a matriz ser diagonal, os únicos elementos que podem ser diferentes de zero são os elementos da diagonal, tudo bem? Matriz identidade. Que matriz é essa? É uma matriz diagonal com todos os elementos da diagonal igual a 1, tá? Então, essa aqui é a matriz identidade, que é a matriz, toda matriz identidade é a matriz quadrada, tá? É a matriz quadrada com todos os elementos da diagonal igual a 1, tudo bem? E os outros elementos são iguais a zero. Então, essa aqui é a matriz identidade, 3 por 3. Essa daqui é a matriz identidade, 2 por 2. E tem essa nomenclatura aqui. Isso vocês vão ver bastante no curso de pós-graduação em economia, tá? A pessoa escreve assim, I. Em geral, na verdade, se escreve só o I, tá? Aí a matriz, matriz identidade, estava pensando em outra coisa, de N por N. Aí a pessoa escreve só o I aqui. Significa o quê? Que é uma matriz quadrada, tem que ser quadrada, N linhas e N colunas, e todos os elementos da diagonal são iguais a 1, tá? Aí, quando escreve assim, e 2, por exemplo, significa o quê? É uma matriz 2 por 2, a matriz identitária é 2 por 2, todos os elementos da diagonal são iguais a 1 e os outros são iguais a 0. O I3, matriz 3 por 3. O I10 seria a matriz 10 por 10. Todos os elementos da diagonal igual a 1 e todos os outros elementos iguais a 0. Ele não escreveu aqui, provavelmente vai escrever embaixo, a importância da matriz identidade, qual é? Qualquer matriz que multiplica a matriz identidade vai dar a mesma matriz, tá? Então, eu tenho uma matriz A que multiplica
essa matriz de identidade, o resultado vai ser igual a. Então, seria como se fosse o número 1 nos números reais. Qualquer número que você pegar e multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. Então, seria a mesma coisa aqui. Qualquer matriz 3 por 3 que você pegar quadrada e multiplicar por I3, vai dar a matriz que você pegou inicialmente. Matriz triangular superior significa o quê? A matriz quadrada, onde os elementos inferiores aqui, ó, são iguais a zero. Então, você tem a diagonal, tem os elementos superiores, esses elementos aqui podem ser diferentes de zero. Mas todo mundo inferior aqui tem que ser igual a zero. Matriz triangular inferior, contrário, todos os elementos inferiores à diagonal é que pode ser diferente de zero. Os elementos acima da diagonal tem que ser todos iguais a zero, tá? Matriz simétrica, uma matriz que é muito importante em economia também, significa o quê? Que você pode inverter linha e coluna e vai dar a mesma matriz, tá? Ele ainda não falou de matriz transposta, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas a matriz simétrica é o quê? É uma matriz quadrada, onde os elementos A e J são iguais a JI. O que é que isso significa? Vamos pegar esse exemplo aqui. A e J, né? Então, esse aqui seria, vamos pegar esse elemento aqui. Aqui eu tenho linha 1, então o I igual a 1 e o J igual a 2. Aqui eu tenho J igual a 1 e o I igual a 2, né? Então, esse elemento aqui é o elemento A1, 2. I igual a 1, J igual a 2. E A igual a 3. O simétrico dele, né, nessa matriz, seria o quê? O J aqui é quanto? 2, né? E o I é 1. Então, seria o A, linha 2, coluna 1. Esse elemento aqui, tá? Linha 2, coluna 1. Então, esse elemento aqui tem que ser igual a esse daqui na matriz simétrica. Mesma coisa os outros. Esse elemento aqui tem que ser igual a esse daqui. Esse daqui tem que ser igual a esse daqui, tá? E aí eu tenho a matriz simétrica. Tudo que eu estou falando aqui, ele está passando exemplos para matriz 3 por 3, mas vale para 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 1 milhão por 1 milhão e por aí vai, tá? A matriz 4 por 4, como é que seria simétrica? Mesma coisa. O elemento A1, 2 tem que ser igual ao elemento A2, 1. O elemento A1, 3 tem que ser igual ao A3, 1. E por aí vai, tá? Operação com matriz. Então, as matrizes a gente pode fazer algumas operações. Quais são elas? Para somar, tem que ter o mesmo número de linhas e colunas, tá? Você não pode somar uma matriz 3 por 4 com uma matriz 10 por 8, tá? Você pode somar uma matriz 3 por 4 com outra matriz 3 por 4. E como é que você soma? Você soma elemento a elemento. Então, vamos pegar um exemplo aqui, fica mais fácil. Então, vamos lá. Isso aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, 3 por 2. Isso aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2. Então, eu posso somar essas duas matrizes. Como é que eu faço isso? 1 mais 0, menos 1 mais 4, 4 menos 2, 0 mais 5, 2 mais 1 e 5 mais 0. Então, você pega os mesmos elementos. Primeira linha, primeira coluna. E aqui também. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Aqui também. Primeira linha, segunda coluna, tá? Pessoal, isso aqui é uma revisão de álgebra, tá? Daqui a pouco a gente chega em espaço vetorial. Tá, então somou tudo e achou essa matriz da soma. Propriedades das matrizes. As matrizes, a soma é comutativa, o que significa A mais B é igual a B mais A, tá? A mais B mais C é igual a mais B mais C. Isso aqui é a propriedade associativa. E tem o somar com zero, né? A mais zero é igual a própria matriz A. Quem é zero mesmo? Lembra a matriz nula? Cadê? Aqui. Todos os elementos têm que ser iguais a zero, tá? Multiplicador escalar. A gente pode multiplicar uma matriz por algum número, um escalar. Então, a gente pegou um número aqui, um escalar, um casinho, multiplicou por A. Como é que a gente faz isso? Pela matriz A. A gente pega todos os elementos da matriz e multiplica por esse escalar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho menos 2 que multiplica toda essa matriz aqui. Então, cada elemento dessa matriz você multiplica por menos 2, tá? Só vou dar um pause rapidinho, já volto. É bem rápido. Voltei, tá? Eu tenho que responder um negócio aqui rapidinho. Mas para vocês foi instantâneo. Então, beleza, a gente multiplicou por um escalar, você multiplica todos os elementos da matriz por esse escalar. Quais são as propriedades que a gente tem? Se eu multiplicar um escalar, então aqui eu tenho duas matrizes, A e B, ordem M por N, e eu tenho o escalar K1 e K2 e o próprio K, tá?
Então, tem um casinho aqui que multiplica as matrizes A mais B, é a mesma coisa que eu pegar, então, é a mesma coisa, né? Eu somar primeiro as matrizes e depois multiplicar pelo escala K, como é a mesma coisa que eu fazer, se eu fizer, né? Pegar esse escalar e multiplicar pela matriz A e depois somar esse escalar multiplicado pela matriz B, tá? Eu tenho aqui a soma de escalares multiplicado pela matriz A. A gente abre esse parêntese. K1 vezes A mais K2 vezes A. E se eu multiplicar pelo escalar zero, eu vou ter, se eu pegar o zero e multiplicar por qualquer matriz, eu vou ter a matriz nula. Tudo bem? Transposição. Transposição é um negócio que é muito importante em economia, aparece bastante. Eu tenho a matriz A, M por N, podemos obter uma outra matriz chamada transposta dessa matriz, onde você inverte linha e coluna. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o elemento 1, o elemento da linha 1 e coluna 1. Eu inverti, linha 1 e coluna 1. Aqui eu tenho linha 1 e coluna 2. Agora eu inverto. Isso aqui vira o elemento da... Se era a linha 1, vai para a coluna 1. Se é a coluna 2, vai para a linha 2, tá? Ficou meio confuso, né? Vamos pegar assim, acho que é mais fácil. Eu tenho aqui, que ele chamou, ele inverteu aqui, tá? Eu tenho aqui, dessa matriz aqui, linha 1, coluna 2. Esse número 1 é o quê? É o elemento dessa matriz, linha 1, coluna 2, não é? Eu faço a transposta, o que é isso? Esse mesmo elemento 1 aqui vai ficar, aqui não era coluna 2, então vem para cá. Então aqui vai ser linha 2. Aqui não era linha 1, então vem para cá. Agora vai ser coluna 1. Quem é o elemento dessa matriz aqui, que é linha 2 e coluna 1? Esse daqui. Então, a transposta, esse elemento aqui vem para cá. Esse elemento aqui é o quê? Linha 2, coluna 1. Então, inverte. Linha 1, coluna 2. Então, esse daqui. Aqui é a mesma coisa, vem para cá e por aí vai, tá? Então, essa aqui vira a matriz transposta. Tudo bem? Uma matriz é simétrica se somente se for igual à sua transposta. Ou seja, na hora que você fizer a transposta, você vai ter a mesma matriz, tá? Então, propriedade bem simples. Para uma matriz ser simétrica, tem que ser quadrada. Se você pegar uma matriz aqui, por exemplo, 3 por 2, sua transposta é 2 por 3. Tem como essa matriz aqui ser igual a essa matriz aqui? Não. Por quê? Porque essa aqui tem 3 linhas, essa aqui tem 2 linhas. Então, já não pode ser. Então, para a matriz ser igual à sua transposta, no mínimo tem que ser quadrada. A transposta da transposta é igual à própria matriz, tá? Você pode ver até nesse exemplo aqui. Se você fizer de novo a transposta dessa matriz aqui, vai dar a própria matriz. Se você está somando duas matrizes, A mais B, a transposta é igual à transposta da matriz A mais a transposta da matriz B. Se eu pego a matriz e multiplico por um escalar K e faço a transposta, isso aqui é a mesma coisa que você pegar esse escalar K e multiplicar pela matriz transposta, tá? Um exercício seja igual a isso daqui. Se a transposta é igual a A, calcule quem é X, tá? Então, vamos lá. A é essa matriz aqui. Então, quem é a transposta dessa matriz aqui? Então, você vai inverter os elementos, né? A transposta é o quê? Esse elemento aqui, diagonal, permanece a mesma. Esse elemento aqui é linha 2, coluna 1. Na transposta vai ser linha 1, coluna 2. Esse daqui. Esse elemento aqui é o quê? Linha 1, coluna 2. Então, na transposta vai ser linha 2, coluna 1. Esse daqui, tá? Então, para essa matriz aqui, A ser igual à sua transposta, 2 tem que ser igual a 2. Beleza. 0 tem que ser igual a 0. Beleza. 2x menos 1 tem que ser igual a x ao quadrado. Então, aqui está aqui. E 2x menos 1 tem que ser igual a x ao quadrado. Então, a única condição que a gente tem que ter é que 2x menos 1 tem que ser igual a x ao quadrado. Passa esse elemento para cá, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, que é a mesma coisa que você escrever x menos 1 ao quadrado ser igual a 0. Espera aí. Qual é o número aqui que eu posso colocar tal que x menos 1 ao quadrado ser igual a 0? Esse cara daqui dentro tem que ser igual a 0. Então, x tem que ser igual a 1. Então, o único elemento dessa matriz aqui que transforma ela numa matriz simétrica, o que isso quer dizer? A matriz é igual à sua matriz transposta é quando x for igual a 1. Se x fosse igual a 2, não seria uma matriz simétrica. Se x fosse igual a 3, não seria uma matriz simétrica. Se x fosse igual a menos 10, não seria uma matriz simétrica. Se x fosse igual a 2,3, não seria uma matriz simétrica, tá? E por aí vai.
Multiplicação de matrizes. Só podemos efetuar o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Isso aqui é uma regra que às vezes a gente esquece. Para eu poder multiplicar duas matrizes, eu gosto de pensar assim, eu acho mais fácil. Esse cara daqui tem que ser igual a esse cara daqui, tá? E além disso, o seu resultado vai ser esse daqui e esse daqui, tá vendo? Então, essa aqui é uma matriz 3 por 2, aqui é uma matriz 2 por 2. Eu posso multiplicar? Posso. Por quê? O número de colunas tem que ser igual ao número de linhas da outra, tá? Então, eu posso multiplicar. Esse cara é igual a esse cara aqui. E o resultado sempre vai ser o que sobrar aqui, ó. Esse e esse cara aqui. Então, o resultado vai ser uma matriz 3 por 2. Aqui era uma matriz 3 por 2 e aqui agora imagina uma matriz 2 por 5. Então, seria... Posso multiplicar? Posso, porque esse 2 é o mesmo 2 de lá da matriz 2 por 5. E qual seria o resultado? Matriz 3 por 5, tá? E por aí vai. Então, o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. A matriz resultado será o que sobrar, M por P, tá? O elemésimo c-iésimo da matriz produto é obtido multiplicando os elementos da linha iésima da matriz pelos elementos correspondentes da j-ésima coluna da segunda matriz. É mais complicado explicar do que fazer o exemplo. Então, eu tenho duas matrizes aqui, eu estou multiplicando. Como é que eu faço isso? Pego esse vezes esse, depois esse vezes esse. Aí eu tenho esse elemento aqui. Aí agora eu pego esse vezes esse e esse vezes esse. Eu vou ter esse elemento aqui, tá? E por aí vai. Então, eu multiplico a linha dessa matriz pela coluna aqui. Linha 1, coluna 1. Eu tenho o elemento A11. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Eu tenho o elemento A12. Linha 2, coluna 1. Eu tenho o elemento A21. Linha 2, coluna 2. Eu tenho o elemento A22. Por aí vai. Tá? Propriedades. Desde que sejam possíveis as operações, e deixar bem claro, né? Se eu tivesse uma matriz aqui 3 por 2 e aqui uma matriz 5 por 5, eu não posso multiplicar, porque o número de colunas aqui é diferente do número de linhas, tá? Mas se for possível essa multiplicação, a gente tem as seguintes propriedades. Em geral, e muito em geral, tá? É quase impossível isso aqui acontecer. Impossível é uma palavra muito forte, né? É muito difícil isso aqui acontecer. A vezes B ser igual a B vezes A. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Tem até estou lembrando aqui, tem um curso de álgebra pura em matemática, que estuda bastante esse tipo de coisa aqui, quando é comutativo, tá? E tem uma matemática para quando isso aqui é comutativo, ou seja, A vezes B igual a B vezes A, e tem uma matemática para quando a gente não tem isso daqui, que nem as matrizes. A vezes B é diferente de B vezes A. Se eu pego dois números reais, 3 vezes 2 é a mesma coisa que fazer 2 vezes 3. O número reais com a multiplicação é comutativo. As matrizes, não. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A, tá? A vezes I, quem é I mesmo? Identidade. Aquela matriz que só tem um na diagonal. É igual a identidade vezes A, que sempre vai ser igual a A. É por isso que se chama matriz identidade. É como se fosse um na multiplicação. A, que multiplica B mais C, tem a propriedade distributiva à esquerda. É a mesma coisa que você pegar A vezes B mais A vezes C. A mais B que multiplica C, mesma coisa que pegar A vezes C mais B vezes C. Tem a associatividade da multiplicação. A vezes B vezes C é a mesma coisa que você pegar A e depois multiplicar por B vezes C, tá? Aqui, qual é a diferença disso aqui para isso daqui? Aqui primeiro eu peguei A vezes B e depois multipliquei por C. Aqui eu peguei A e depois multipliquei por B vezes C. A vezes B transposto, e isso aqui é importante lembrar, na hora que você faz o transposto de A vezes B, quem aparece primeiro é o B transposto, e aí depois o A transposto. Quem já viu econometria, a parte matricial, viu bastante isso daqui. Na hora que você faz o transposto, ele inverte. Então, primeiro aparece o B transposto, depois o A transposto. Zero, que é a matriz nula vezes A, é igual a zero. A vezes a matriz nula também é igual a zero. Só para vocês, só para deixar bem claro, né? Eu acho que vocês perceberam isso. Veja que aquele zero lá é diferente desse zero aqui, tá? Esse zero aqui é o escalar, é o número zero. Isso daqui é a matriz zero. O que é a matriz zero? A matriz 3 por 3, por exemplo, que tem 3 linhas e 3 colunas, todas iguais a zero. E o escalar zero é só o número zero, tá? Matriz idempotente, o que é isso? Uma matriz m quadrada é idempotente se m ao quadrado é igual a m.
Então, na hora que você levou ao quadrado, é igual à própria matriz. Ou seja, a matriz multiplicando por ela mesma vai ser ela mesma. É raro isso aqui acontecer. Então, tem essa matriz aqui, por exemplo, 5, 4, menos 5 e menos 4. Na hora que multiplicar m por m, vai dar a própria matriz m. É uma matriz idempotente simétrica, então a m transposta a m foi igual a m. Se m é idempotente, então m vezes m é igual a m. Assim, m, que multiplica m vezes m, vai ser o quê? Que é m vezes m? M. Então, é m vezes m, que é igual a m. Um monte de m, né? Generalizando, m vezes m, 1 milhão de vezes, vai dar a própria m. Se a matriz identidade, a matriz identidade é a matriz idempotente. Por quê? I vezes I, identidade vezes identidade, é a própria matriz identidade. Você pode multiplicar 10 mil vezes a matriz identidade e vai dar novamente a matriz identidade. E ainda a matriz simétrica. A idempotente e simétrica. A transposta da matriz identidade é a própria matriz identidade. Então, transposta daí vezes aí vai ser igual a I. Se M é idempotente, então I menos M também é idempotente, onde I é a matriz de identidade. Deixa como exercício. Tenta provar isso daqui, tá? Se M é idempotente, ou seja, M vezes M é igual a M, então a I menos M, a identidade menos a M, também vai ser idempotente. Ou seja, identidade menos M vezes identidade menos M vai ser igual a identidade menos M. É até fácil mostrar isso aqui, sabia? É só você usar essas propriedades aqui. Tanto vale para o mais aqui, como vale para o menos, né? Operações elementares. São 3 operações elementares sobre as linhas de uma matriz. A permuta da iésima linha com a jésima coluna, a gente representa assim. O que significa isso daqui? Eu troquei a linha I pela linha J. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu troquei a linha 2 pela linha 3. Então, essa matriz aqui, a linha 2 era assim, a linha 3 é assim. Na hora que eu faço essa operação elementar, eu troquei a linha, agora eu botei a linha 3 aqui e a linha 2 aqui, tá? Multiplicação da iésima linha por algum escalar, então, por exemplo, eu multiplico a iésima linha por menos 3, eu peguei a linha 2 aqui dessa matriz e multipliquei só a linha 2 por menos 3, então fiquei assim, nesse formato aqui, menos 12 e 3. Isso aqui é muito importante no espaço vetorial, tá? Em econometria, a tal da multicolinearidade, tá? Tá. Substituição da iésima linha pela iésima linha mais k vezes jésima linha. Então, isso aqui são tudo revisão bem básica de álgebra linear, tá? Então, eu espero que vocês já tenham visto isso durante a graduação, tá? Ou até antes, na verdade. Então, eu tenho a linha I, eu peguei a linha I, somei k vezes a linha J. Aqui nesse exemplo, ele pegou a linha 3 e substituiu pela linha 3 mais 2 vezes a linha U, a linha 1. Se A e B são matrizes M por N, dizemos que B é a linha equivalente a A, se B for obtida de A através de um número finito de operações elementares sobre as linhas de A. Então, eu tenho duas matrizes lá, A e B. Parecem diferentes, parecem ser duas coisas completamente diferentes. Aí eu começo a fazer um monte de continhas dessa daqui, dessas 3 propriedades elementares, e em uma matriz A eu transformei numa matriz B, tá? Isso a gente chama que diz que as matrizes são linhas equivalentes, tá? Se for sobre as linhas. Se fizer todas essas propriedades sobre as linhas. Essas 3 propriedades aqui. Isso aqui, para quem viu classe de equivalência, tem uma utilidade boa, tá? Isso aqui, em outras palavras, seria o conjunto da classe de equivalência, como se fosse a mesma matriz, tá? Como, né? Se fosse. Forma escada, a matriz M por N é linha reduzida à forma escada se o primeiro elemento não nulo de uma linha é 1. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os seus elementos iguais a 0. Acho mais fácil explicar por um exemplo. Tá bem difícil aquilo ali. Entender. Então, vamos lá. A matriz linha reduzida à forma escada é uma matriz nesse formato aqui, de escada. Por isso que é o nome, tá vendo? Linha reduzida escada. Então, a parte superior, triangular superior, é que pode ter elementos diferentes de 0, tá? Isso. K1 e por aí vai. Teorema. Toda matriz... O que é um teorema mesmo? Às vezes a gente esquece de pensar nisso daqui, né? Teorema é uma pergunta que a gente quer responder, tá?
Então, teorema, toda matriz A, M por N é a linha equivalente à única matriz linha reduzida forma escada. Vamos considerar por simplificação a matriz genérica A2 por 2, então peguei a matriz aqui. Aqui é a intuição da prova, tá? Então, vamos lá. Toda matriz é linha equivalente à única matriz linha reduzida forma escada. Tá, acho que eu entendi. Lendo duas vezes, eu acho que eu entendi. Vamos entender isso aqui primeiro, tá? Eu acho que eu passei muito rápido nisso daqui. O primeiro elemento não nulo de uma linha é 1. Tá, então, para ser linha escada, o primeiro elemento não nulo aqui tem que ser igual a 1. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os outros elementos iguais a 0. Então, isso daqui, esse elemento aqui é diferente de 0, né? Todos os outros elementos têm que ser iguais a 0. É o que está embaixo dessa coluna. Aqui também é diferente de 0, todos os elementos iguais a 0. Aqui diferente de 0, aqui diferente de 0, todos os elementos embaixo têm que ser iguais a 0. Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Tá, então, essa linha aqui é a linha nula. Se as linhas 1 até R são não nulas, e se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então tem que ser esse formato aqui. Tá. Então, vamos lá. Para ser escada, se esse elemento aqui for diferente de 0, todo mundo que está abaixo tem que ser igual a 0, tá? Esse elemento aqui é diferente de 0, todo mundo que está abaixo tem que ser igual a 0. Então, esse aqui é o último elemento diferente de 0, todo mundo que está abaixo tem que ser igual a 0. Além disso, tem que ser em formato matriz escada. Então, por exemplo, esse elemento aqui, o primeiro elemento diferente de 0 dessa matriz aqui está na linha 2. Então, tem que ser depois daqui, por exemplo, que é a linha 1. Aqui, por exemplo, não poderia ser esse cara aqui ser igual a 0, esse cara aqui ser igual a 0, porque não teria esse formato escada. Basicamente é isso, tem que ser assim, nesse formatinho de escada, tá? Então, teorema, toda matriz é linha equivalente. Então, você pode fazer transformações em linha. Há uma matriz linha reduzida à forma escada. Tá, então, ele está dizendo que toda matriz você pode transformar ela a partir dessas três operações que a gente viu aqui, numa matriz escada, tá? Vamos considerar, por simplificação, então, vamos pegar um exemplo genérico, uma matriz 2 por 2, tá? Se todos os elementos forem iguais a 0, então já é uma linha reduzida à forma escada. A própria matriz aqui já é uma matriz linha reduzida, já é uma matriz de forma escada. Supõe agora que só os elementos de baixo sejam iguais a 0. Então, você faz uma transformação para que esse elemento aqui vire 1 e você vai ter uma matriz de forma escada também. Se o A for 0, se o elemento daqui da frente for igual a 0, então você faz uma transformação que o B vire 1. É só dividir a linha por 1 sobre B. Esse também tem uma forma escada na matriz. E, finalmente, o outro caso aqui que ele está fazendo é se o D for igual a 0, ou seja, for uma matriz dessa forma aqui, então a gente, primeiro, faz a transformação para que esse elemento aqui vire igual a 1, que é o que está aqui, eu pego essa linha aqui e divido por 1 sobre A. Então, eu vou ter 1 e vou ter B sobre A. E daqui para cá, o que é que você faz? Você pega a linha 2 e substitui pela linha 2 menos C que multiplica esse cara aqui. Por quê? Porque você some com esse C aqui. Vai ser igual a 0. E o que sobra é isso daqui. E agora, acho que nem precisa fazer isso daqui, na verdade, tá? O primeiro elemento tem que ser igual a 1. Tá, tudo bem. Então, você pega a linha 2 e transforma ele também, faz a multiplicação para esse elemento aqui virar igual a 1. E eu vou ter uma forma escada da matriz, tá? Se todos os elementos forem diferentes de 0, aí você faz as continhas lá. Não vou passar isso aqui passo a passo, não, tá? Mas tem toda a intuição aqui para transformar numa matriz escada. Tudo bem? Definição. Uma matriz A, M por N. Dada a matriz A, M por N, seja B uma matriz M por N, uma matriz linha reduzida à forma escada, linha equivalente a A. O posto de A, denotado por P, é o número de linhas não nulas de B. A nulidade de A é o número N menos P, onde N é o número de colunas. Isso aqui fica mais claro quando a gente fala de espaço vetorial, tá? Eu pego uma matriz, o que ele está falando aqui para a gente, que primeiro, né, o teorema diz para a gente o quê? Toda matriz, você pode fazer transformações em linha para virar uma matriz escada. Quais são as propriedades da matriz escada? Por isso até que eu confundi aqui. Esse cara aqui tem que ser igual a 1, tá? Eu pego a linha aqui.
Se esse cara aqui é 1, todo mundo aqui vai ter que ser igual a 0, tá? Esse cara aqui, dessa linha, dessa coluna, é o elemento diferente de 0. Então, todo mundo aqui embaixo tem que ser igual a 0. Esse cara aqui, dessa coluna, são os elementos diferentes de 0. Então, todo esse cara daqui tem que ser igual a 0. E tem que ser em formato escada, tá? E esse elemento aqui também teria que ser igual a 1. Esse aqui teria que ser igual a 1, esse aqui tem que ser igual a 1 e por aí vai, tá? Engraçado que eu não falo. Tá, então, quem é o posto dessa matriz? São o número de linhas não nulas, tá? Vamos pegar um exemplo mais fácil. Então, eu tenho essa matriz aqui, a 3x4, é uma matriz maluca, vamos transformar ela em matriz linha, vamos fazer as operações, transformar ela numa linha reduzida em forma escada. Então, todas as operações estão aqui, eu não vou passar uma por uma, e ele chegou nessa matriz aqui, ó. É uma linha reduzida forma escada, tá? Você vê que os elementos aqui, diferente de zero, o último elemento é igual a 1, e tem o formato escada. Quantas linhas aqui são diferentes de zero? Para uma linha ser igual a zero, todos os elementos aqui teriam que ser iguais a zero. Então, aqui eu tenho 3 linhas, que na verdade são diferentes de zero. Então, o posto dessa matriz aqui é igual a 3. Se, por exemplo, todas as linhas, todos esses números aqui fossem iguais a zero, ou seja, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, o posto seria 2. E a gente chama de nulidade o que sobrar de linhas não nulas. A nulidade de A é o número n menos p, onde n é o número de colunas. Tá. Então, nessa matriz aqui, é uma matriz 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas, né? O posto dessa matriz é 3, porque a gente viu que transformando na matriz escada, ainda assim nós temos 3 linhas não nulas, né? E nulidade é o quê? O número de colunas, 4, menos o posto, 3. Então, nulidade seria 4 menos 3 igual a 1, tá? Tá. Então, o posto, tá aqui. O posto dessa matriz é o posto das linhas não nulas dessa matriz forma reduzida, forma escada, que é igual a 3, e a nulidade é o número de colunas, 4 menos 3, que é igual a 1. Sistema de equações lineares e escalonamento. Usaremos escalonamento para resolver o sistema linear. Então, toda essa álgebra matricial que a gente está falando aqui, por que ela é muito útil na matemática e também dentro da economia? Uma das aplicações dessa álgebra matricial, qual é? Todo o sistema de equações lineares, a gente pode transformar em matriz, tá? E achar a solução na matriz. Na minha tese, eu falei para vocês, né, eu tenho um sistema de equações de 4.000 equações, mais ou menos. Então, imagina até o próprio computador, né, a própria programação computacional, resolver equação por equação. A equação 1, eu vou ter esse sistema aqui de solução. Aí depois eu vou passar para a equação 2, substituo. Depois eu vou na equação 3 e por aí vai. Então, o que é que o computador está fazendo para a gente? Está transformando esse sistema de equações, na minha tese, por exemplo, em matriz. Então, tem uma matriz que é multiplicado pelo número de variáveis que a gente quer achar, que são as variáveis endógenas, isso que eu quero calcular, a gente vai ter um resultado lá, tá? Esse sistema de equações lineares pode ser escrito na forma matricial. Então, isso daqui é um sistema de equações com quantas variáveis? X, Y e Z. X, Y e Z são as variáveis desse sistema de equações. E são quantas equações? 3 equações. Então, esse sistema eu posso escrever na sua forma matricial nesse formato aqui. Quem são os escalares? O que aparece na frente dessas variáveis, que multiplica as variáveis, tem que ser igual a esse resultado aqui, tá? Então, é a mesma coisa eu escrever isso daqui e escrever isso daqui. Pode fazer a conta aí se você quiser. Essa é a matriz 3 por 3, essa é a matriz 3 por 1. O resultado, primeiro, eu posso multiplicar? Posso, né? 3 aqui, 3 aqui. E o resultado vai ser uma matriz 3 por 1. Quem vai ser o resultado? Quem é o elemento 1 em 1? Linha 1, coluna 1. A1, B1, C1 vezes X, Y, Z. A1 vezes X, mais B1 vezes Y, mais C1 vezes Z. E a linha 2, coluna 1?
A2, B2, C2, que multiplica x, y, z. A2x mais B2y mais C2z e por aí vai. Para ser igual a isso daqui, os elementos têm que ser exatamente iguais, ou seja, esse primeiro elemento tem que ser igual a D1, o segundo elemento tem que ser igual a D2, e o terceiro elemento tem que ser igual a D3, tá? A matriz M de ordem M de 3 por 3 é denominada matriz dos coeficientes. Então, essa matriz aqui a gente chama de matriz de coeficiente. Só estou indo para cá por causa do tempo, tá? Para não deixar passar muito tempo. Essa matriz aqui é a matriz dos coeficientes, que a gente chama. E a matriz M de ordem 3 por 4 é denominada matriz ampliada e é construída a partir da matriz dos coeficientes e a última coluna dos termos independentes. Então, M é a matriz, Mzinho, né? É a matriz dos coeficientes, a matriz 3 por 3, e a gente chama de matriz ampliada, é o quê? Essa matriz dos coeficientes, com uma nova coluna agora, que são esses termos independentes. Um sistema escalonado, isto é, uma matriz cuja, isto é, uma matriz que é escalonada ou linha reduzida à forma escada, pode ser facilmente... Bom, está muito bem escrito isso aqui, não. Vamos lá. Eu tenho esse sistema aqui de equações, né? Quem são a matriz dos coeficientes aqui? Quem é a matriz Mzinha dos coeficientes? 1, 2, menos 3, 2, 3, 4, 4, 7, menos 1, né? Não tem nada aqui, é porque tem o menos 1 na frente. Quem é essa matriz ampliada? Essa mesma matriz, mas agora com uma nova coluna, que são esses termos independentes, 4, 5 e 13. Vamos fazer essa linha escalonada dele, então a gente faz lá as continhas, eu não vou passar essas continhas aqui, mas vocês entenderam, né? Isso daqui significa o quê? A linha 2 eu vou substituir pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. A linha 3 eu vou substituir pela linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Faz essa forma escalonada dela até achar a matriz, sempre esqueço o nome, matriz escada, que tem esse formato aqui, tá? Então, achou a matriz escada, teve esse formato aqui. Mas espera aí, isso daqui não era os elementos que apareciam aqui na frente, do x, y, z, e os termos independentes? Vamos reescrever eles? Então, eu peguei essa matriz ampliada, fiz a forma escada, achei essa matriz aqui de forma escada, e agora eu estou jogando de novo, de volta, nesse formato aqui, tá? Então, naquele formato ali, eu tenho como 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z igual a menos 2, 0 vezes x, mais 1 vezes y, mais 0 vezes z igual a 3, 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 1 vezes z igual a 0, tá? Então, isso aqui diz o quê? X é igual a menos 2, y é igual a 3 e z é igual a 0. E isso é uma solução do nosso sistema de equações. Então, veja que essa escalonamento em forma escada fez a gente encontrar uma solução muito mais fácil do que se a gente tivesse feito a partir disso daqui, tá? E a gente achou uma solução do nosso sistema. Assim, quanto maior o número de equações e maior o número de incógnitas, mais eficiente, não tenho certeza, mas provavelmente computacionalmente também, se tornar resolver o sistema a partir do escalonamento gaussiano da matriz ampliada do sistema, tá? Então, eu vou chutar aqui, tá? Então, coloca no Google depois que deve ter a resposta para isso daí. Mas imagina a matriz gigante no MATLAB que tem 1000 linhas e 1000 colunas, se você quer achar a solução desse sistema de equações, tá? Que você colocou na sua forma matricial. Ele poderia simplesmente fazer como a gente está acostumado a fazer, como é x vai ser igual a 4 menos 2y mais 3z. Aí joga aqui embaixo. Aqui o x substitui por 4 menos 2y mais 3z. Aí eu tenho um sisteminha aqui, resolve também, joga aqui embaixo e resolve. Vai levar um tempo, mas você vai achar a solução. Uma outra forma é você fazer esse escalonamento aqui de forma escada, e também vai achar uma solução. Então, computacionalmente, eu acredito, se eu me lembro bem, é muito mais eficiente você fazer esse escalonamento. Por que eficiência? Mais rápido. É muito mais rápido do que você fazer desse formato aqui de equação por equação, tá? O exercício 17 do capítulo 2 do Boldrini descreve o método de Gauss e como ele pode ser pensado computacionalmente, tá vendo? Então, tem esse. Quem tiver curiosidade, abre lá o livro do Boldrini e esse exercício. Então, sistema possível e determinado, uma única solução. Seja o sistema de equações lineares representado abaixo, 2x mais y igual a 5, x menos 3y igual a 6. Tá.
A figura, essa daqui, representa graficamente o sistema no plano cartesiano. A solução do sistema é representada no encontro das duas retas. O que ele está falando aqui é o seguinte, essa equação aqui, 2x mais y igual a 5, você poderia escrever, por exemplo, y igual a 5 menos 2x, né? A equação y igual a 5 menos 2x tem a representação gráfica assim, tá? Todo mundo deve saber fazer isso daqui, né? Você coloca x igual a 0, vai ter y igual a 5. Então, aqui, quando x for 0, y é 5. X igual a 1, você vai ter y igual a 3. Então, quando x é 1, y é 3 e por aí vai. Então, vai ter esse segmento de reta aqui. Essa reta, na verdade, tá? A outra equação também é uma reta. Então, quando você pega o encontro dessas duas retas, é a solução do seu sistema de equações, tá? A matriz dos coeficientes e a matriz ampliada de equações são, então lá, a matriz de coeficientes, 2, né? Na frente do x, 2, 1, 1, menos 3. 2, 1, 1, menos 3. A matriz ampliada, 2, 1, 1, menos 3, 5 e 6, é o que está aqui. Faz o escalonamento dessa matriz, você vai achar dessa matriz aqui inicial que você tinha, uma única matriz de forma escada a partir desse escalonamento e vai ter esse formato aqui, tá? Escalonado. Essa matriz, qual é o posto dessa matriz mesmo? Número de linhas diferente de zero. Então, igual a 2. Tanto a matriz dos coeficientes, como a matriz também ampliada vai ter o posto 2. A nulidade é zero, porque eu tenho duas linhas. Duas linhas menos 2 vai ser igual a zero, tá? Tá. E aqui eu vou ter uma única solução desse sistema, que é o quê? O x igual a 3 e y igual a menos 1, né? Eu fiz aqui a forma escada dessa matriz. Na hora que eu multiplicar aqui pelo x vezes y, vai achar o quê? X, 1 vezes x mais 0 vezes y igual a 3. X tem que ser igual a 3. 0 vezes x mais 1 vezes y igual a menos 1. Y igual a menos 1, tá? Então, num sistema... Tá, deixa eu falar aqui o que ele quer dizer. Eu acho que fica mais fácil de entender. Todo sistema de equações com o mesmo número de variáveis e o mesmo número que tem aqui, o que isso quer dizer? Mesmo número de variáveis e mesmo número de equações, tá? Se não existir a multicolinearidade, ou em outra palavra, se o posto da matriz for total, ou seja, aqui no caso igual a 2, então vai ter uma única solução, tudo bem? O que significa? Se fosse o contrário, se o posto fosse igual a 1, então uma dessas linhas aqui eu conseguiria achar a partir de uma outra linha. Essa forma escada aqui, essa linha de baixo aqui seria zero, por exemplo. Então teria mais de uma solução, tá? É o que ele vai dizer aqui embaixo, mais embaixo. Mas que deu para entender, né? Mesmo número de variáveis e mesmo número de equações, a não ser que nessa forma de operações elementares eu não ter, quando eu fizer na forma escada dela, não ter uma linha zero aqui embaixo, por exemplo, eu vou ter uma única solução, tá? Então, posto da matriz tem que ser o mesmo número de variáveis, eu vou ter uma única solução, tá? Resumindo, é isso. Então, para deixar bem resumido, posto da matriz igual ao número de variáveis, eu tenho uma única solução. E nesse caso aqui, sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Então, eu tenho um sistema de equações. Tá. Eu tenho um sistema de equações, tá? Porque eu estou tentando entender o que foi que ele fez aqui. A representação gráfica dessa matriz aqui é a mesma linha, tá? Então, se você representar graficamente 2x mais y igual a 5, vai dar essa reta aqui. Se você representar graficamente 6x mais 3y igual a 15, vai dar a mesma reta. Por que que esse sistema aqui teve uma única solução? Porque eram duas equações de reta e a gente achou o ponto de encontro, que vai ser a solução desse sistema. Já nesse daqui, eu tenho uma única reta, representado por duas equações. O que significa? Cada ponto daqui vai ser uma solução desse sistema aqui. Ou seja, esse sistema tem infinitas soluções, tá? Então, eu tenho aqui a matriz reduzida, 2, 1, 6, 3, a matriz ampliada, 2, 6, 1, 3, 5, 15. Fiz a forma escalonada dela, achei a matriz escada, 1, 1 meio, 5 meio, mas aqui embaixo é tudo zero. Então, quem é o posto dessa matriz aqui? É 1.
Se o posto dessa matriz é inferior ao número de variáveis, eu tenho infinitas soluções. Tudo bem? Tá. Sistema impossível, então vamos lá. A gente pegou o posto igual, menor, né, do que o número de variáveis, eu tenho infinitas soluções. O posto igual ao número de variáveis, eu tenho uma única solução. E também existe o caso de eu não ter sistema impossível, nenhuma solução. Então, seja o sistema de equações lineares abaixo, eu tenho esse sistema de equações, representado graficamente, ó, como seria cada um desse daqui. 2x mais y igual a 5, então y igual a x igual a 0, y seria 5, né? E aqui x igual a 0, y seria 10 sobre 3. Então, essa reta aqui, a de cima, é o 2x mais y igual a 5. Essa reta aqui, a de baixo, é o 6x mais 3y igual a 10. O que seria uma solução desse sistema? É um ponto que pertence a essa reta aqui. Mas essas aqui são retas paralelas, então não existe um único ponto de encontro dessa reta com essa reta aqui. Então, esse sistema de equações não tem solução. Vamos pegar a matriz de coeficientes, a matriz ampliada, fizemos o escalonamento e achou essa matriz aqui. Então, na hora que eu peguei a solução desse sistema aqui, olha, 1 vezes x mais 1 meio vezes y tem que ser igual a 0, e 0 vezes x mais 0 vezes y igual a 1. Espera aí. 0 vezes x mais 0 vezes y igual a 1, como é que 0 vai ser igual a 1? Então, esse sistema aqui não tem solução. O posto dessa matriz aqui é igual a 1, e o posto da matriz ampliada é igual a 2. Logo, o posto da matriz de coeficientes é diferente do posto da matriz ampliada. Vamos lá. A matriz do coeficiente escalonado seria isso daqui, né? Isso daqui tem posto igual a 1, não é isso? Número de linhas diferente de 0. Então, posto da matriz de coeficiente igual a 1. Já a matriz ampliada tem posto igual a 2. Número de linhas diferente de 0 da matriz ampliada é igual a 2. E aí vem o teorema. Generalizando para um sistema com m equações e n incógnitas, um sistema de equações admite solução possível se e somente se o posto da matriz do coeficientes for igual ao posto da matriz ampliada. Então, vamos lá. Um sistema de equações admite solução, então vai ser possível achar alguma solução desse sistema se o posto da matriz do coeficiente for igual ao posto da matriz ampliada. Veja que nesse último exemplo que a gente colocou aqui, o posto da matriz do coeficiente é 1 e o posto da matriz ampliada é 2, é diferente. Então, a gente não acha solução para esse sistema. De forma geral, é bem simples pensar nisso daqui, né? Eu tenho uma matriz que tem posto do coeficiente igual a 5, mas a matriz ampliada é igual a 10. Isso significa o quê? Que vai ter 5 linhas aqui, ó, dessa matriz, que vão ser todos os elementos iguais a 0 e o elemento independente, que a gente chamou, né, diferente de 0. Então, vai ter o mesmo problema daqui, ó. 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x10 vai ser igual a 2. Impossível isso acontecer, tá? Solução única se as duas matrizes têm o mesmo posto P e P igual a N. Infinitas soluções, as duas matrizes têm o posto P e P é menor do que N. Tá, entendi. Eu tenho N incógnitas, né? Para ter uma única... Então, primeiro, né? Para ter alguma solução, para existir alguma solução, o posto da matriz do coeficiente tem que ser igual ao posto da matriz ampliada. Para existir uma única solução, o posto as duas matrizes têm que ter o mesmo posto para ter uma solução, e esse posto tem que ser igual ao número de incógnitas, tá? E para ter infinitas soluções, as duas matrizes têm que ter o mesmo posto, ou seja, tem que ter alguma solução, e esse posto tem que ser menor que o número de incógnitas. E aí você vai ter infinitas soluções. N menos P variáveis a serem escolhidas, variáveis livres, grau de liberdade, P variáveis que serão dadas em função das variáveis livres. Vamos pegar exemplo, acho que fica mais fácil, né? Eu tenho uma matriz 3 por 3, com 3 equações e 3 incógnitas, tá? Para existir alguma solução, o posto da matriz do coeficiente tem que ser igual ao posto da matriz ampliada. Então, se isso for igual, tem uma solução. Se não for igual, não existe solução. Eu vou ter um sisteminha assim, ó, retas paralelas, que não tem ao mesmo tempo como um ponto C dessa reta e dessa outra reta ao mesmo tempo, tá? Tá.
Daí, a gente vai ter uma única solução, se esse posto da matriz ampliada, que tem que ser igual ao posto da matriz de coeficiente, né, para ter solução, se esse posto for igual ao número de incógnitas, eu tenho uma única solução. Então, tem esse formato aqui, ó. Duas equações, duas retas, por exemplo, que se encontram em um único ponto. E aí eu tenho uma única solução. Se o posto for menor, eu tenho infinitas soluções. Eu tenho esse formato aqui. Ó. Esse formato aqui, o posto da matriz de coeficiente é 1, da matriz ampliada também é 1, então é igual, existe solução, e esse posto é menor que o número de incógnitas, que é 2. Então, eu tenho infinitas soluções. Mas, apesar de ter infinitas soluções, a gente sabe o seguinte, n menos p, ou seja, o número de incógnitas menos o posto, vai ser as variáveis livres. O que significa? Que você pode colocar qualquer valores para essas variáveis. X igual a 10, y igual a 50, que vai ser uma solução desse sistema, tá? Já P são as variáveis, igual ao posto, né? Que não tem, que serão dadas em função das variáveis livres, tá? Vamos pegar um exemplo. Esse exemplo aqui. Eu tenho infinitas soluções, né? E o que a gente encontrou aqui é o seguinte: 1 vezes x mais 1 meio vezes y tem que ser igual a 5 sobre 2. Então, por exemplo, qualquer valor que eu dar para y vai ser variável livre. Eu vou achar um valor para o x. Então, o x seria a variável a partir da escolha da variável livre, né? Esse posto aqui é igual a 1. As incógnitas é igual a 2. 2 menos 1, cadê? 2 menos 1, 1. Então, eu tenho uma variável a ser escolhida, variável livre, pode ser o y, por exemplo, e eu tenho uma variável, que é o x, que eu determino a partir das variáveis livres. Tudo bem? Sistema homogêneo. Em particular, tem um tipo de sistema que aparece muito em álgebra linear. Qual é esse sistema? Sistema homogêneo. O que significa? Esses valores aqui, independentes, que a gente chamou, são todos iguais a zero. Tá? Então, A vezes x mais B vezes y igual a zero, C vezes x mais D vezes y igual a zero. Forma matricial desse sistema, A, B, C e D, que multiplica x vezes y igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de sistema homogêneo. Então, qual a diferença do sistema homogêneo para esse sistema que a gente estava trabalhando aqui? A gente chama de homogêneo se todos os termos aqui independentes, que a gente chamou, né, são iguais a zero. Tá? Então, um tipo particular. Cadê? Ué. Aqui não. Ah, tá aqui. É um sistema linear denominado sistema homogêneo, quando a matriz do termo é independente, são todos iguais a zero. Sistema homogêneo tem duas soluções possíveis. A solução trivial ou solução básica, que é o quê? X igual a y igual a zero. Veja, qualquer sistema homogêneo que você colocar, uma solução simples que você pode ter, qual é? Todos os elementos aqui, todas as incógnitas são iguais a zero. A vezes zero mais B vezes zero vai ser igual a zero. C vezes zero mais D vezes zero vai ser igual a zero. Nesse caso, o posto da matriz ampliada vai ser igual ao posto da matriz de coeficientes, N vai ser igual a P. E tem a solução não trivial. Infinitas soluções. O posto da matriz ampliada vai ser igual ao posto da matriz de coeficientes, mas o N é menor do que P. O posto que você encontrar é menor do que P. Então, vamos lá. Aqui tá bem confuso, né? Eu acho que ele inverteu aqui, na verdade. P é o posto da matriz. Tá. Tá, tudo bem. Então, a solução trivial, quando a gente vai ter, o número de incógnitas vai ser igual ao posto da matriz ampliada, que é igual ao posto da matriz de coeficientes. A solução não trivial, ou seja, vai ter infinitas soluções, o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz de coeficiente, mas o número de incógnitas é menor do que esse posto. Tá? Eu estou pensando no caso seguinte, tá? Imagina que x mais y igual a zero, e aqui eu tenho zero, sei lá. Vamos pegar os dois iguais. X mais y igual a zero e x mais y igual a zero. Tá? Então, eu vou ter o posto da matriz de coeficiente igual a 1, o posto da matriz ampliada igual a 1 também.
são iguais, e esse posto é menor do que o número de incógnitas. Eu vou ter o mesmo número de soluções, tá? X e Y. X mais Y igual a zero, quantas soluções existem para esse sistema? Infinitas, né? Eu posso escolher Y igual a 1, eu vou ter X igual a menos 1. Y igual a 2, X igual a menos 2. E por aí vai, tá? Então, exercício, eu acho que está invertido aqui. Considera o sistema homogêneo representado acima, representa o sistema graficamente no plano cartesiano e resolva escalonando a matriz ampliada e a matriz de coeficientes, considerando... Tá, isso aqui é exercício para casa, tá? Tentem fazer isso daqui, se tiver alguma dificuldade, me falem, tá? De novo, né? Esse material está disponível para vocês. Determinante, então vamos continuar a aula. Quando nos referimos ao determinante, isto é, ao número associado à matriz quadrada, escrevemos determinante de A. Então, tem três formas que a gente pode escrever determinante de A. Quais são elas? Determinante de A, esse det A, ou assim, que é muito utilizado também, não é parênteses, né? Tipo um módulo, você bota aqui uma barrinha, e tem assim determinante da matriz A e J, tá? Determinante da matriz 2 por 2, como é que a gente faz isso? A1 vezes A12 menos A12 vezes A21. De uma matriz 3 por 3, como é que a gente faz isso? A1 vezes A22 vezes A33 mais A1, A12 vezes A23 vezes A31 mais A13 vezes A21 vezes A32 menos, aí vem para cá agora, né? A13, A22, A31 menos A12, A21, A33, menos A23, A32, A1, né? A23 e A32, tá? Acho que todo mundo aqui já sabe muito fazer o determinante da matriz, tá? Então, todo mundo já deve ter visto como fazer isso daqui, tudo bem? Eu gosto muito daquela forma reduzida para calcular determinantes. Coloco menos 1 elevado a I mais J, né? E a matriz reduzida, né? Mas o 2 por 2 e 3 por 3 é mais simples, sempre ter esse formato. 2 por 2, esse vezes esse, menos esse daqui. 3 por 3, aí você faz as contas assim, esse aqui positivo, esse vezes esse aqui positivo, esse positivo, depois para cá você vem negativo. Esse aqui negativo, esse vezes esse negativo, e esse vezes esse negativo. Propriedade, se todos os elementos de uma linha coluna de uma matriz são nulos, o determinante é igual a zero. Então, se eu tiver uma linha, todos os elementos iguais a zero, ou uma coluna com todos os elementos iguais a zero, o determinante sempre vai ser igual a zero, tá? Determinante de A é igual ao determinante da transposta, uma outra propriedade. Então, se eu tenho a matriz A', que é a transposta da matriz A, tem o mesmo determinante da matriz A, tá? Se multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante. Então, daqui para cá, a gente fez uma operação lá de linha, qual foi? Eu peguei a linha 2 e multipliquei por menos 2. Então, só peguei menos 2 aqui, vezes essa linha. Então, se a gente fizer o determinante dessa matriz aqui, vai ser menos 2 o determinante da matriz inicial. Uma vez trocada a posição de duas linhas, o determinante troca de sinal. Na hora que eu faço essa outra operação de trocar linhas, o determinante ele inverte o sinal. Se eu fizer de novo a mesma operação, o determinante vai inverter o sinal de novo, tá? O determinante de uma matriz que tem duas linhas iguais é igual a zero. Então, se duas linhas forem iguais, o determinante dessa matriz aqui é igual a zero. Veja que todos os exemplos aqui são 2 por 2, uma matriz quadrada 2 por 2, mas aqui vale para matrizes gerais, tá? Matriz 10 por 10, que tem duas linhas iguais, o determinante vai ser igual a zero, tá? O determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante. Então, daqui para cá, o que foi que a gente fez? A gente pegou a linha e substituiu pela linha multiplicado. A gente pega a linha e soma uma outra linha multiplicada por uma constante. Nesse caso aqui, a gente está somando, né? A linha multiplicado por a linha 2 multiplicado por menos 3. Então, ao invés de escrever a linha 1, agora eu escrevo a linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Tá? E esse tipo de operação aqui,
o determinante não se altera. Perceba que essas operações que ele está falando aqui são aquelas operações elementares, tá? Então, se eu pego a matriz e multiplico, se eu pego a linha da matriz e multiplico por um escalar, o determinante vai ser esse escalar que você multiplicar vezes o determinante da matriz original. Se eu inverter linha, muda o sinal do determinante. Se duas linhas forem iguais, qualquer matriz quadrada, o determinante vai ser igual a zero, tá? Se eu pego uma matriz quadrada 15 por 15, e eu pego a linha 1, ou linha 2, ou linha 10, e faço essa linha 10 menos 3 vezes a linha 5, menos 3 vezes a linha 8, mais 2 vezes a linha 5, mais 2 vezes a linha 8, não muda o determinante, tá? É o que ele está falando lá. Outra propriedade, determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Aqui um exemplo, né? Eu não vou passar esse exemplo. Essa matriz aqui, o determinante é menos 2, essa matriz aqui, o determinante é 2. Se eu fizer A vezes B e calcular o determinante, vai dar 60, vai dar menos 4, que é a mesma coisa aqui, determinante de A vezes determinante de B, tá? Aqui é determinante de B. Propriedade. O determinante da matriz triangular, o que é a matriz triangular? Tem esse formato aqui, ó. Diagonal pode ser diferente de zero, elementos superiores podem ser diferentes de zero. Aqui é o triangular superior, né? É igual ao produto dos elementos de sua diagonal. Então, essa aqui é a propriedade mais importante da matriz triangular. Toda matriz triangular, o determinante vai ser o quê? Todos os elementos da diagonal multiplicados, tá? Tanto o triangular superior como o triangular inferior. O determinante vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal. Exemplo numérico. Eu tenho uma matriz aqui e quero achar o determinante dessa matriz. Aí ele dá a dica aqui. Observe que se esses elementos aqui em vermelho fossem todas iguais a zero, isso aqui seria uma matriz triangular inferior. E o determinante seria igual a quanto? Menos 1 vezes 2 vezes menos 3 vezes menos 1. Então, é isso que ele vai tentar fazer. Então, ele vai fazer a forma escalonada dessa matriz aqui. Eu peguei a linha 1, substituí pela linha 1, mais 4 vezes a linha 4. Eu peguei a linha 1, substituí pela linha 1, mais 5 vezes a linha 3, e por aí vai, e vai achar essa matriz aqui, tá? Então, fazendo aquelas operações simples, eu escalonei a matriz A1 e transformei numa matriz inferior a 4. Qual é a diferença? A matriz A1 seria difícil calcular o determinante. A matriz A4 é muito fácil calcular o determinante. Então, o determinante da matriz A4 vai ser igual aos elementos da diagonal. Menos 62 vezes 2 vezes menos 3 vezes 1, que vai dar 372. Se você calcular o determinante dessa matriz aqui, fazendo aquela conta que a gente aprendeu a fazer no ensino médio, também vai dar 372. Só que vai dar uma conta muito mais difícil de fazer, tá? Só que é sempre importante você lembrar dessas propriedades aqui. Algumas vezes aqui, quando você troca a linha, muda o sinal. Se você multiplicar, substituir uma linha por um escalar, esse escalar aparece na frente do determinante. E se você fizer isso daqui, que é o que a gente vai utilizar lá, se eu pegar a linha e substituir pela linha menos um escalar de outra linha, não muda o determinante. Todas essas operações aqui, ó, eu peguei a linha e substituí pela linha mais um escalar vezes a outra linha, mais um número vezes a outra linha. Então, isso aqui não muda o determinante, isso aqui não muda o determinante, isso aqui não muda o determinante. Então, o determinante de A1 vai ser igual ao determinante de A4, que vai ser igual a 372, tá? Matriz do cofatores. Era isso aqui que eu estava lembrando, na verdade, para calcular o determinante. A matriz do cofatores de A, denominado de A barra, é definido por A barra, é isso daqui, que é a matriz do cofatores, que vai ser dado por a matriz do cofator, vai ser menos 1, elevado a I mais J, da matriz. Isso aqui tem até um nome. Deixa eu ver se ele fala aqui. Ele chamou de submatriz. Eu acho até que, na verdade, eles chamam de matriz de cofator. Ah, é matriz de cofator. Tá.
É que ele tá dizendo aqui que a matriz do cofator são todas esses elementos, né? Tá certo, tudo bem. Então, vamos lá. O elemento IJ da matriz de cofator, que é essa matriz A barra, é dado por menos 1 elevado a I mais J do determinante da matriz que sobra, tá? Eu até queria uma matriz maior aqui, mas ele não fez, não. Tá. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui a matriz genérica A, que é dada por A1, A12, A21 e A22. A matriz do cofator vai ser o delta 1, delta 12, delta 21 e delta 22. Quem é delta 1? Delta 1 é menos 1 elevado a 1 mais 1 do determinante da matriz que sobra. O que é isso? Eu retiro a linha 1 e retiro a coluna 1. O que é que sobra? A22. Então, o determinante da matriz A22 é o próprio A22. Menos 1 elevado a 1 mais 1 vai dar 1 positivo, vai dar A22. Delta 2. Então, delta 2 é menos 1 elevado a 1 mais 2. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2. Isso aqui tudo vai dar menos 1, tá? Determinante da matriz que sobra. O que é isso? Eu tirei a linha 1, tirei a coluna 2. O que foi que sobrou? Essa matriz aqui, A21. Então, determinante da matriz A21 vai ser igual a menos A21, tá? E por aí vai. E aí você tem a matriz dos cofatores. Logo, a matriz dos cofatores, quando você calcular, nesse exemplo genérico, vai ser A22 menos A21 menos A12 e o A11, tá? Essa aqui é a matriz original, essa aqui é a matriz do cofator. Matriz adjunta. Dada a matriz quadrada A, a matriz adjunta de A é a transposta da matriz A dos cofatores. Então, a adjunta da matriz A é essa matriz do cofator transposto, tá? Lembra que a gente viu transposto. Então, nesse exemplo genérico aqui, quem é a matriz adjunta de A? É a matriz do cofator, que é isso daqui, transposto. Como é que faz o transposto? Diagonal permanece, né? Então, elemento 1, coluna 1, permanece. Elemento 1, linha 1, coluna 2, é o elemento que vem para cá agora, da linha 2, coluna 1. Aqui é linha 2, coluna 1, vem para cá. E aqui, linha 2, coluna 2, permanece igual, tá? Definição. Dada a matriz A quadrada n por m, chamaremos de matriz inversa de A elevado a menos 1. O que é isso? É a matriz tal que A vezes a matriz inversa dê a matriz identidade, a matriz I, tá? Se é a matriz n por n, tem que ser a identidade de uma matriz quadrada n por n. Então, essa matriz vai ter n vezes n por n elementos, n linhas, n colunas, e todos os elementos na diagonal vão ser iguais a 1. Uma matriz, então, teorema, uma matriz quadrada A admite uma inversa se somente se o determinante for diferente de zero. Isso aqui é muito importante, tá? Quando você fizer solução de sistema de equações lineares. O determinante da matriz é diferente de zero. Então, a matriz A possui uma inversa se somente se o determinante da matriz for diferente de zero. E, além disso, essa matriz inversa a gente pode calcular como sendo 1 sobre o determinante de A, que multiplica a matriz adjunta de A, tá? Então, nesse exemplo genérico que a gente colocou lá, de uma matriz qualquer 2 por 2, essa matriz inversa vai ser 1 sobre isso daqui, que multiplica isso daqui, tá? Se quiser, pode jogar elementos aqui, se ficar mais fácil com o número, tá? Então, A1 seria 5, 4, 3, 2, e aí você vê como é que ficaria isso daqui. Então, para existir a matriz inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. É o que está aqui, ó. Determinante tem que ser diferente de zero, tá? Então, vamos pegar um exemplo numérico agora, usando o número. Então, eu tenho a matriz 2 por 2, A igual a 2, 3, 1, 4. Quem é a matriz do cofator, você vai calcular lá, então vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Tira esse, sobra isso daqui. Então, menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 positivo vezes 4, vai dar 4. Menos 1 elevado a 1 mais 2, e por aí vai, você vai achar esses valores aqui, tá? Então, essa matriz, a barra, é a matriz do cofator, como a gente já mostrou o cálculo. A matriz adjunta é a matriz do cofator transposta. Então, a diagonal permanece e os elementos aqui vão ficar invertidos, menos 1 e menos 3. O determinante da matriz A é igual a 5. Isso. O determinante da matriz A é igual a 5. 2 vezes 4 vezes menos 3 vezes 1 é igual a 5.
A matriz inversa, a gente aprendeu a calcular, vai ser 1 sobre o determinante, 1 sobre 5, que multiplica a matriz adjunta. 4 menos 3 menos 1 e 2. Então, a matriz inversa é essa matriz, é 1 sobre o determinante, que multiplica a matriz adjunta. Renan, esse negócio é uma loucura, conta em cima de conta, para que é isso daí? Muitas vezes, computacionalmente, é muito mais fácil para o algoritmo fazer essa conta aqui do que calcular a matriz inversa. A matriz inversa é uma loucura para calcular, tá? Tenta imaginar uma matriz 10 por 10 e você achar a matriz inversa. Escreva aí no papel agora, se você puder. Uma matriz, nem que seja 10 por 10, 5 por 5. Pega a matriz 5 por 5. Bom, deixa mais fácil ainda, para facilitar para você. Pega a matriz 3 por 3, qualquer aí, e tenta achar a matriz inversa. Ou seja, a matriz A, tal que A vezes essa outra matriz inversa dá igual a unidade. Isso é muito difícil de fazer, dá um trabalho muito grande. Computacionalmente também dá um trabalho muito grande. Então, ao invés do computador fazer essa conta direta, que daria muitas e muitas contas, ele usa esse teorema aqui. Se o determinante da matriz for... Então, primeira coisa, quando você bota no MATLAB lá, aí você vai lá no MATLAB ou no R, onde você quiser programar, e escreve a sua matriz. Aí pede, calcula a matriz inversa. Primeira coisa que o MATLAB vai fazer é, determinante é igual a zero, diferente de zero. Se for igual a zero, não existe matriz inversa. Vai aparecer um erro lá. Determinante da matriz A é igual a zero. Tá? Aí você colocou uma matriz que o determinante é diferente de zero. Aí ele vai passar por essa parte, vai ver que o determinante é diferente de zero, logo existe a matriz inversa, e vai fazer essa conta aqui. A matriz inversa é o quê? 1 sobre o determinante que multiplica a matriz adjunta. Tá? Vai pegar os cofatores. É muita conta ainda, tá? Não vou mentir para vocês, mas é muito menos do que poderia ser se você fizesse de forma direta para calcular essa inversa. Pessoal, tá quase acabando a aula, tá? Prometo para vocês. Se uma matriz A quadrada pode ser reduzida a uma matriz de identidade por uma sequência de operações elementares com linhas, então A é inversível e a matriz inversa de A é obtida a partir da matriz de identidade, aplicando-se a mesma sequência de operações com linhas. Muito legal isso daqui. O que ele está falando? Vamos pegar o exemplo anterior, né? 2, 3, 1 e 4. Então, ele está dizendo para a gente que a matriz 2, 3, 1 e 4, você pode fazer aquelas operações com linhas e transformar numa matriz identidade desse formato aqui, tá? Então, fez todas aquelas operações de linha lá, escalonou a matriz e transformou nessa matriz aqui, tá? Se você consegue fazer isso daqui, então tem uma forma fácil de você achar a matriz inversa. Qual é? Pega essa matriz de identidade e faz as mesmas operações que você fez para escalonar. O resultado que você achar vai ser a sua matriz inversa, tá? Observe que a matriz de identidade do lado esquerdo é a matriz reduzida à forma escada de A, portanto, o posto de A é igual ao número de linhas de A. Esse daqui também é a forma escada da matriz. E o posto dessa matriz vai ser igual ao quê? O número de linhas, a matriz quadrada, né? Dizemos que A é o posto completo, ou full rank, quando existe a inversa de A, ou seja, existe A elevado a menos 1. Tá? Eu vou fazer o seguinte, minha ideia era até começar espaço vetorial, a gente está com 1h18 de aula, mais ou menos. Eu acho que foi muito assunto, né, para uma aula só. Então, eu vou deixar para falar de espaço vetorial na próxima aula. Eu quis fazer essa revisão de matriz, de álgebra linear, porque é muito importante, tá? A gente vai, tanto durante o curso de pós-graduação, se utiliza bastante a álgebra linear, como também durante esse mesmo curso, esse curso, quando a gente falar de transformação linear, tipo de coisa, a gente vai usar bastante alto vetor, alto valor, tá? Então, essa aula de hoje acabou ficando só a revisão de álgebra linear. De novo, vocês têm acesso ao material, né? Dá uma olhada lá, não deixa acumular a aula, como sempre, e na próxima aula a gente começa a falar de espaço vetorial, tá? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.